Recording in progress. Então tá aqui. Prova 45, Colégio Militar do Rio de Janeiro, minha terra. Então vamos lá. Questões de 7 a 12. Estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Então vamos lá. Questão 7. Aqui está dizendo que é a letra E. Vamos ver. A malha quadriculada da figura a seguir é composta por quadradinhos cujo lado mede 1 centímetro. Então, cada quadrado aqui é 1 centímetro de lateral, de aresta, de lado. Observe a figura e responda as questões 6 e 7. Só que a 6 não sou eu que corrijo, então eu copiei aqui a 7. Tá? Podemos afirmar também, né, também porque tem uma afirmação feita na questão 6, né, que A e D têm o mesmo perímetro. Esse quadrado e esse triângulo têm o mesmo perímetro? Olha, aqui mede 1 centímetro. O quadrado vai ter 1, 2, 3, 4. Esse triângulo tem esse 1, 2 aqui. Só que os outros lados desse triângulo são diagonais de quadrado. Não é matéria de vocês ainda saber que medida que é esta. Alguns de vocês podem já, por curiosidade, ter pesquisado o Teorema de Pitágoras e terem descoberto que a medida da diagonal de um quadrado é raiz de 2 vezes o lado do quadrado. Então, se aqui é 1 e aqui é 1, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 2. Mas, professor, 2 não tem raiz quadrada. Tem sim. Só não é um número inteiro e nem um número racional. É um número irracional, mas dizer que não existe é falso. Existe. Mas como é que eu faria para deduzir que isso daqui não é um? Por quê? Por exemplo, se daqui, eu vou botar uma outra cor. Se daqui até aqui é 1, e daqui até aqui também é 1, daqui até aqui é a distância direta entre dois pontos. Entre dois pontos, a menor distância é uma reta. Se eu vou andar uma curva ou um par de segmentos de reta, esse caminho aqui é mais comprido do que esse. Então, esse segmento é menor do que 1. Se esse segmento é menor do que 1 e esse daqui é igual, os dois juntos são menores do que 2, e os outros dois segmentos do quadrado que não foram empatados ainda com esses dois são 2. Então, o perímetro do triângulo D é menor que o perímetro do quadrado A. C tem o dobro do perímetro de D. O C tem o dobro do perímetro de D. Ora, D era essas duas diagonais mais esses 2 centímetros aqui. O C tem as tais duas diagonais e outras duas das diagonais. Então, não vai ser o dobro. Porque esse daqui, esses dois juntos, fica igual a esse. E esses daqui não são o dobro de 1. Não são o dobro de 1. Porque... por que eles não são o dobro de 1? Esse daqui mais esse daqui poderia ser considerado assim. O dobro de 1 seria isso. Ah, não, mas aqui é 2, né? Aqui é 2, tudo bem. Se eu monto 2, eu monto 2 aqui e outros 2 aqui. E isso daqui não é igual a esse mais esse. Esse mais esse é uma distância indireta e esse daqui é uma distância direta. Então, não é equivalente. Então, aqui está falso também. Primeiro a gente já tinha visto.
B e C têm o mesmo perímetro. Esse daqui tem o mesmo perímetro que esse? Não. Porque, olha só, eu vou desenhar o C dentro do B. O C dentro do B tem isso. Vou desenhar só essa por enquanto. Então, daqui para cá é uma distância direta. Pelo B é uma distância indireta. Aí, se eu repito aqui, daqui para cá, pelo C é uma distância direta, pelo B é indireta. Aí, depois daqui para cá, pelo B é uma distância indireta, pelo C é uma distância direta, e para fechar o C vem uma direta e o B vem a indireta. Então, o perímetro do B é maior do que o do C. B e E têm o mesmo perímetro? B e E têm o mesmo perímetro. Não, olha, esse lado aqui empata com esse. Esse lado junto com esse forma isso aqui. Sobra esses 2 centímetros para ser igual a isso daqui. Impossível, né? Porque isso daqui é maior do que isso daqui. E isso daqui é 2 que empata com isso. Então, isso aqui está falso. Sobra B tem o dobro do perímetro de A, que é correspondente a dizer que esse quadrado tem o dobro do tamanho desse, naturalmente. A área é 4 vezes maior, mas o perímetro ele segue a razão de semelhança, que é dobrar. Então, se esse quadrado tem lado 1, esse quadrado tem lado 2, o perímetro do quadrado que tem lado 2 é o dobro do perímetro do quadrado que tem lado 1. Ok? Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Marília, Hugo, Pedro e Abel saíram vestindo as camisas de seus times. Cada um torce por um time diferente. Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Sabe-se que Pedro não torce pelo Flamengo, Hugo não torce nem pelo Flamengo, nem pelo Botafogo, Abel torce pelo Vasco. Concluímos, então, que Marília, Hugo... muito bem. Esse tipo de questão, ele nas bancas de jornal, ele é conhecido como a brincadeira do a César o que é de César. Então, se você vai em bancas de jornal comprar passatempos, do tipo caça-palavra, palavra cruzada, jogo de 7 erros, criptograma e tal, a César o que é de César é esse jogo que você mata fazendo tabelinha. Então, Marília, Hugo, Pedro e Abel. Aí você faz uma tabela. Aí vamos botar aqui Flamengo. Em segundo lugar, naturalmente, vem o Vasco sempre. O Botafogo e o Fluminense. Aí você vai colocando as informações e sempre que você localiza um ponto, você risca totalmente a linha e a coluna que você não vai mais utilizar. Por exemplo, Pedro não torce pelo Flamengo. O Pedro não torce pelo Flamengo. Então, aqui não pode acontecer. O Pedro não torce pelo Flamengo. Hugo não torce pelo Flamengo nem pelo Botafogo. Cadê o Hugo? É esse H aqui. Ele não torce nem pelo Flamengo e nem pelo Botafogo. Abel torce pelo Vasco. Localizei o Abel. O Abel torce pelo Vasco. Ok? Até aí foi? Ok. No que eu localizei o Abel, eu risco totalmente a coluna e a linha onde eu localizei. Ao fazer isso, detona um monte de possibilidades. Por exemplo, olha só, quem é que torce pelo Flamengo? Só tem uma célula aberta aqui, que é a da Marília. Ao localizar a Marília, que já está com a linha toda cortada, eu vou lá e corto a coluna. Olha só o Hugo.
O Hugo não torce nem pelo Flamengo, nem pelo Vasco, nem pelo Botafogo, então ele torce pelo Fluminense. Ao localizar o Hugo, a coluna dele já está fechada e a linha ainda não, então eu fecho a linha dele. Sobrou apenas uma célula da matriz inteira livre, e aí eu posso simplesmente marcar a alternativa certa a partir daí. Marília e Hugo, respectivamente, são torcedores do Flamengo e Fluminense. Letra A. Ok? Chat. Ok. 7AE. Tá. Então, Oi? Boa noite, professor. Não ouvi? Alô? Boa noite, professor. Boa noite, boa noite, boa noite. Pronto. O quadro apresenta as medalhas ganhas por 4 países nas Olimpíadas de Londres 2012. Então, tem aqui e tal. Qual das opções apresenta os gráficos de setores que representam as medalhas ganhas por esses 4 países? O gráfico de setores, ele guarda uma proporção. Então, quando você olha para as alternativas, você vê, por exemplo, vou pegar essa daqui dos Estados Unidos, na letra C. Tá? Esse gráfico setorial está te dizendo que o 3 ele é mais ou menos metade do total de medalhas. E que o 1 e 2 estão mais ou menos na mesma fração. Ou seja, é como se eu dividisse uma pizza num diâmetro aqui, pegasse metade da pizza para a esquerda e na parte da direita eu dividisse de novo e ficasse com 1/4 para 1 e 1/4 para 2. Entendeu? Seria mais ou menos isso aqui. Não está tão... o problema aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, aqui, se eu olhar 46, 29 e 29, até parece um pouco com isso, só que está trocado aqui, olha só, o ouro é o número 1. Quem é que tinha que ser esse 43 aqui, se o setor fosse esse? Número 3, né? Então, esse 46 deveria estar aqui. É assim que eu estou analisando essa questão aí. Tá? Então, por exemplo, se você olhar para esse zero aqui, que tem um zero na Coreia do Norte. Quer dizer, a Coreia do Norte não ganhou nada de medalha de prata. Então, se você, que é o número 2, que é o setor 2. Aqui está ok, aqui está ok, porque não aparece o número 2. Aqui aparece o número 2, aqui aparece o número 2 e aqui aparece o número 2. Então, eu já sei que é uma dessas. Sendo uma dessas, aí eu vou ver, não pela Coreia do Norte, porque está igual. Por exemplo, a do Brasil. Olha o Brasil. Olha o Brasil. Esse setor aqui está dizendo que o número de medalhas de ouro e de bronze está parecido e o número de pratas é menor do que eles. É isso que aconteceu no Brasil? Não. Eu tenho ouro 3, prata um pouquinho mais e o bronze é o majoritário. Tá? Na verdade, olha só, o bronze 9 é mais do que a soma do ouro com prata. Então, é justamente esse setor aqui, o bronze, que é o 3, é mais que a metade. É mais que a metade. Então, é nessa proporção aqui. Aí eu não preciso nem olhar para os outros países. Eu posso olhar para os outros países para conferir. Você vê que a Alemanha, o que ela mais ganhou foi prata. Aí você vai lá ver se a prata da Alemanha está o maior de todos. E está. Aqui, Estados Unidos, ouro.
um pouquinho abaixo da metade de tudo. Tá? Ou seja, a soma das pratas com os bronzes supera o ouro. Aí você vai ver 29 com 29 é mais que 46. Tá, beleza. Então, questão B. Opção B. Show? Show. Uma dúvida? Nenhuma? Então vamos para a questão 10. Ficou Essa é uma letra B, professor? Ficou letra B. Ficou letra B. Tá bom, obrigada. Aqui, 10ª questão. Contando-se os alunos de uma classe de 4 em 4, sobram 2. Contando-se de 5 em 5, sobra 1. Sabendo-se que 15 alunos são meninas e que nesta classe o número de meninas é maior do que o número de meninos, então o número de meninos é igual a... Bom, de 4 em 4, sobram 2. De 4 em 4, sobram 2. Ora, que tipo de número é assim? Bom, o próprio 2. Depois, se eu somar 4, 6. Se eu somar 4, 10. Se eu somar 4, 14. Se eu somar 4, 18, etc. De 4 em 4, sobrando 2, né? Ou seja, eles são 2 a mais do que os números que estão na tabuada do 4. Tem que pular o 4 aqui, aqui pulou o 8, aqui pulou o 12, aqui pulou o 16, certo? E assim por diante. Contando de 5 em 5, sobra 1. Então, você tem que estar exatamente 1 acima da tabuada do 5. Então, 5 mais 1, 6. 10 mais 1, 11. Aí você vai somando 5. 16, 21, 26, 31. Quem é que vai estar nessa lista e nessa lista ao mesmo tempo? Bom, como aqui está dando os pares, aqui eu não vou... 6. Aqui o 6. Pode ser o 6, certo? Poderia ser o 6. É o 6. Mas, veja, isso aqui é o número de alunos da classe, certo? Então, você tem 15 meninas. Você tem 15 meninas. Então, a classe tem um tamanho que é maior do que 15. Então, o 6 está nas duas listas, mas não dá para 6 ser aluno, porque 6 é menor do que 15, né? Você tem 15 meninas, então você tem que continuar procurando. Tá? Eu não vou procurar nos ímpares, porque essa lista é feita de pares. Essa lista da esquerda é feita de pares. Então, esquece o 21, esquece o 31. Eu vou de 10 em 10. 16, 26, depois 36. 36 está nessa lista? Se eu somar 4 aqui, vai dar 22. Depois, se eu somar 4, vai dar 26. Depois do 26, vai dar 30. Depois do 30, dá 34. Não. Tá certo isso? Não. De 5 em 5 sobra 1. Eu estou achando que... Peraí, eu estou achando que eu fiz alguma bobagem aqui. Calma. 15 alunos são meninas. Nesta classe, o número de meninas é maior que o número de meninos. Então, eu tenho que somar um número que não pode superar 14. Não pode superar 14. Contando os alunos da classe. Então, peraí. Se eu tenho 15, de 4 em 4 sobra 2. Então, eu poderia botar 3 meninos para chegar em 18. Mas eu também poderia
né? Só que aí 18 não vai dar certo com isso aqui. Se eu somar 4 agora, eu fico com 15 mais 7, dando 22. Continua não dando certo aquilo ali. Se eu somar 4, aí eu fico com 15 mais 11 igual a 26. Ah, tá. Agora sim. Sim. 26 é O um professor, número que o dá professor certo se aqui. perdeu na matéria dele. Aqui eu me perdi em algum lugar que tem um 20. Ah, tá aqui o 26, pô. Caramba, eu não vi. Aqui, ó. O 26 aqui. O 26 está nas duas listas. Então é isso. 15 meninas, 26 no total. Quantos meninos tem? 11. Pronto. 26 menos 15 é igual a 11 meninos. Não, professor, eu tenho a impressão que você se perdeu na matéria, mas quando o seu erro... Peraí, gente, vamos um de cada vez, por favor. Eu acertei, só que eu fiz de um jeito diferente, um jeito bem mais devagar, que eu fui pegando o número de meninas, que tinha 15, e fui somando 7. Aí eu fui diminuindo 4, aí eu fui diminuindo 5, aí eu consegui chegar no 11. Só que isso daí, o jeito que eu fiz demora. Agora o senhor fez, ficou bem mais fácil. Tá. Eu também fiz diferente. Uhum. Tem um monte de maneiras diferentes de fazer, tá? Esse negócio de contar de 4 em 4 sobrar 2 significa que o número, aqui no caso, contando os alunos da classe, aí meninos e meninas tudo junto, significa que ele dividido por 4 deixa resto 2. Esse daqui, que de 5 em 5 sobra 1, significa que o número de alunos da turma, quando dividido por 5, deixa resto 1. Eu estou procurando alguém que satisfaça essas duas coisas ao mesmo tempo, que deixe resto 2 na divisão por 4 e que deixe resto 1 na divisão por 5. O 6 satisfaz isso. Depois do 6, eu somo o MMC entre 4 e 5. Qual é o MMC entre 4 e 5? 20. Eu somo 20. Então, se eu somar 20 no número 6, eu chego no 26. Tá? Eu chego no 26. Só que o 26 é o número total de alunos da turma. Você tem que tirar as meninas e aí responde, porque ele está perguntando, não é o 26, ele está perguntando quantos meninos tem. Então, 26 menos 15. Perfeito agora? Sim. Eu estava enrolado porque eu não vi que esse 26 aqui apareceu. E o 26 é o cara que aparece aqui. Vamos lá. Próximo. Professor, você corrigiu da 7 a... Você vai corrigir da 7 a 12 e outro professor vai entrar para corrigir da 1 a 6? Sim. Qual é o professor que vai entrar depois de você? E eu não sei. Não sei. O Marcos, Eu acho que é o Marcos. Semana passada ele não pôde, não lembro por quê. Mas aí entrou o João. Bom, vamos lá. Mas o João não me falou nada dessa vez, então deve ser o Marcos Seráfico, sim. Numa estrada existem 2 restaurantes, um de frente para o outro, um deles se chama 2 Quintos e o outro 80 quilômetros. Esses nomes dados pelos respectivos proprietários indicam em que ponto eles se localizam a partir do início da estrada. Então, qual é o comprimento da estrada? O comprimento da estrada, então está aqui a estrada, e aí está aqui os 2 restaurantes aqui, é 80 quilômetros e 2 quintos. Bom, 80 quilômetros, então, é essa distância aqui, certo?
São 80 quilômetros, corresponde a 2/5. Eu quero saber o comprimento da estrada, então eu descubro aqui quanto que vale 1/5, dividindo por 2. Eu vou descobrir que 40 quilômetros corresponde a 1/5. E agora, para descobrir o comprimento da estrada total, você multiplica por 5. E você vai descobrir isso. Multiplicando por 5, você tem... né? Você pode fazer uma barrinha também, barrinha de chocolate. Você tinha isso aqui, que é o 2/5, correspondendo a 80. Então, cada pedaço é 40, e aí você multiplica por 5 para chegar na barra toda. Você pode fazer desses dois jeitos, ou com uma figurinha de barrinha, fazendo a fração, ou por isso aqui, que é uma outra forma de fazer a mesma coisa. Isso aqui reflete esse raciocínio, mas sem desenhar a figura. Tranquilo, gente? Esqueci de marcar a alternativa, né? Deu 200. É a letra B, né? Letra B. Alternativa B. Isso. Essa técnica aqui, ela vai ser muito útil para vocês quando vocês estiverem fazendo uma coisa chamada regra de 3, ou proporções. E você vai ter o que se chama técnica de redução à unidade. Décima segunda questão. Numa eleição, 65 mil pessoas votaram. O candidato que venceu recebeu 55% do total de votos. O outro candidato recebeu 60% da quantidade dos votos do candidato vencedor. Então, isso aqui não é 60%, esse 55% é do total, esse aqui. O outro é 60% da quantidade de votos do candidato vencedor. Então, não é 60% do total, é 60% de 55%. Não é 60% de 65 mil. É 60% de 55% de 65 mil. Vocês ainda estão novinhos, mas existia uma presidente ou presidenta da República que foi muito avacalhada, falando assim, mas não é 30%, é 30%, é 25% de 30%, não é 25%, nem é 30%. E aí o pessoal ficou falando, e ela estava certa, tá? Ela estava certa. 25% de 30%, 7,5%. Mas, enfim, aqui você vai fazer essa conta, que é, eu vou transformar isso aqui para fração, o D viram vezes, e o outro também pode virar uma fração. Professor? Oi? Então, Fala. eu falar isso, antes de chegar, eu acabei de entrar por causa que meu pai foi fazer o teste do Covid. Tudo bem, tudo bem. Isso aqui fica gravado, tá? Isso está gravando. Depois você vê a gravação. Ele estava com o Vezes celular. Ele 65. trouxe agora. Tá. Recebeu 65. Os demais votos foram brancos ou nulos. Ele quer saber o total de brancos ou nulos que ocorreram nessa eleição. Tá? Então, se você quiser saber o outro candidato, você faria essa conta aqui.
bom? Eu vou fazer diferente agora. Eu vou fazer, porque eu quero saber, a pergunta é o total de votos brancos ou nulos. Então, você tem aqui, no total, você tem 55% foi o candidato que ganhou. Aí você tem o outro candidato que foi 60% disso. Tá? Então, 60% de 55%. Um zero vai embora e eu vou calcular isso daqui. Eu posso simplificar mais. Simplificar por 2. Fica 3/5. Depois de simplificar assim, fica fácil ver que aqui simplifica dando 11. Então, 3 vezes 11 dá 33%. Então, aqui é 33%. Quanto que dá isso junto? 88%. Logo, 88. Logo, esse daqui vai ser os 12% que falta para chegar em 100%. Certo? Então, eu vou fazer simplesmente 12% em cima de 65 mil. Essa é a forma mais direta. Tá? Corta 2 zeros aqui com 2 zeros aqui e vou fazer 12 vezes 650. Vou aplicar aquela minha tática de trocar um fator primo 2 do 12 para o 650. Vou dobrar o 650, fica 1.300, vezes a metade do 12, que é 6. Pronto. Só vou me preocupar com 6 vezes 13. 6 vezes 13 é 60 mais 18, dá 78. Com os 2 zeros, está aqui, 7.800, letra E. Ok? Esse 1.300 é o dobro de 650. E o 6 é a metade do 12. Então, eu deixo de fazer essa conta, que tem 2 algarismos nos dois, e vai ter que fazer uma conta mais trabalhosa, por essa daqui, que é mais fácil de fazer. Se você souber 6 vezes 13 de cabeça, você não precisa nem armar ela. Tá? Ok. Sim, a galera faz diferente. É isso aí, gente. Deixa eu ver nos participantes, parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver nos participantes se já temos o outro professor aqui. Estou aqui, professor. Tá aí? Opa! Aguardando o seu comando aí. Acabei de chegar. Obrigado aí, professor. Eu vou quebrar a gravação.